As estradas da vida nos levam a lugares inimagináveis. Só que para isso é preciso dar o primeiro passo. A educação é um deles. Em cada esquina nos deparamos com os mais vastos conhecimentos. Aprendemos ciências exatas, humanas, biológicas. A lista é grande e no meio dela está o ensino da língua portuguesa. Específico para a língua portuguesa, a gente tem um objetivo claro que é melhorar o nível de alfabetização das nossas crianças. A gente tem como meta, que é garantir que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental. A falta de conhecimento na língua portuguesa atravessa a questão da educação e perpassa pela cidadania, inclusão, mercado de trabalho e até pela economia do país. O mercado de trabalho sente uma forte queda no número de vagas de emprego em todas as formas de inserção, isso em postos com ou sem carteira assinada. No trimestre de janeiro a março, o número de pessoas ocupadas chegou a mais de 90 milhões e ficou 1,7% menor que o encontrado nos meses de outubro a dezembro do ano passado. Isso representou um total de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Se a crise já dificultou a inserção no mercado de trabalho, a falta de habilidades com a língua portuguesa só potencializa esse problema. Nos processos seletivos do Núcleo Brasileiro de Estágios, a gente encontrou inúmeros erros de língua portuguesa. A gente percebe aqui nos processos seletivos que, em sua maioria, são de estudantes de ensino superior, que o teste de português é uma grande barreira para esse jovem chegar à oportunidade de estágio, ser aprovado. Então, anualmente a gente faz uma tabulação, faz uma pesquisa do que mais reprova as pessoas e a gente se dá conta que quase 50% são reprovados no teste de ortográfico, que nada mais é do que um ditado. Esse é o fator que mais reprova os candidatos, até porque é o que a gente faz, é a primeira etapa do processo. Antes dele falar sobre o currículo, mostrar se tem o inglês, se tem perfil para vaga, ele vai ser avaliado em relação a essa competência, essa habilidade, melhor dizendo. A avaliação do NUB consiste em um ditado de 30 palavras, mas em alguns casos o erro chega a ser de mais de 95%. Aconteceu uma coisa muito interessante no Brasil nas últimas 2 décadas, que foi aumentar mais que o dobro a inserção do jovem no ensino superior, isso é muito bom, mas em compensação as deficiências do ensino fundamental e médio ficaram estampadas frente às dificuldades que esses jovens encaram não só na universidade, mas também no mercado de trabalho. O próprio Núcleo Brasileiro fez uma pesquisa sobre esse assunto. Foi identificado que mais de 70% dos entrevistados consideram ter bons conhecimentos em português. Mas na hora de colocar esses conhecimentos em prática, os erros, muitas vezes, são gritantes. O que a gente percebe também é que questões comportamentais acabam influindo muito nesse sentido. O próprio hábito de ler menos ou de escrever usando abreviações, tudo isso vai agudizar essa deficiência. Então, para o jovem que começa a carreira, independente do que ele passou, ele precisa primeiro ter um olhar crítico sobre o seu perfil, sobre o que falta. Muitas vezes é sim o português, e aí ele tem que pensar num plano de curto prazo o que ele vai fazer para resolver aquilo. O português tem um valor, economicamente falando, importante. Por exemplo, 17% do PIB dos países de língua portuguesa estão ligados a atividades de editoração, produção de jornais, produção de páginas na internet, livros. Quer dizer, 17% do total, né, do PIB dos países, de você pensar em 8 países de língua portuguesa, é muita coisa voltada para a língua. Você pensa, por exemplo, em relações econômicas, os nossos parceiros, os grandes parceiros internacionais. Então, a China, que tem um olhar muito forte para o Brasil. Então, recentemente, conversando com um colega da Universidade de Macau, ele contando que Macau e China estão, assim, fortemente empenhados na abertura de novos cursos de ensino de língua portuguesa. Ué, isso daí só tem um motivo, é o potencial econômico que eles veem aqui no Brasil. Então, você entra em sites de empresas e você vai ver que tem lá
uma bandeirinha do Brasil com o site na nossa língua. Então, você não precisa ler em mandarim, você pode procurar e ler em português, né? Ao invés também de procurar em inglês. Então, é significativo, é relevante a gente pensar nisso.